Mas a quem nós servimos? A uma juíza impotente, a uma lei opressora. Nós nos sacrificamos em vão. Você se recusa a enxergar a verdade. Nós servimos a uma mentira. Na parte 1 desse Mega Teorizando, apresentamos o livro do Tecnomante e o sistema de energias baixas e altas da cosmologia de World of Warcraft, que organiza as forças. Sabendo como tudo funciona, chegou a hora de nos aprofundarmos e descobrir alguns segredos da história. Por que Alexandros Morgraine foi para Maldraxxus quando esse queria ir para Bastion? Minha vida inteira foi dedicada a servir à luz. Por que Garrosh, mesmo sendo mau e não se arrependendo, foi para Revendreth? Mas não me arrependo de nenhuma escolha que tomei. Seria Shadowlands realmente uma farsa? Então, qual seria seu propósito? E o principal? Aonde estão as verdadeiras Shadowlands? São essas e outras perguntas que responderemos hoje. Daí você me pergunta, mas Andrew, você tem provas disso? O cosmos foi esculpido. Sim, lendários. Não só indícios ou teorias, mas provas claras de que Shadowlands não foi um fracasso somente por histórias fracas ou mal contadas, mas especialmente porque se trata de um reino envolto em muitas mentiras, segredos e, claro, injustiças. Será que Sylvana estava errada mesmo? Muito obrigado à nossa membra lendária de Diamante Queen e também a todos os nossos membros que nos motivam e apoiam tanto. E também a você que está sempre aqui assistindo, deixando o seu gostei, o hype, comentando e compartilhando tudo, como vocês fizeram na parte 1 desse Mega Teorizando e quebraram o botão do like com mais de 200 likes. É um recorde histórico para o canal. Vocês são lendários demais. Qualquer outra informação a gente deixa no primeiro comentário aqui embaixo. Agora chega de papo e vamos para o vídeo logo após a vinheta. Já sabemos que o universo funciona por energias. As forças com mais energia ficam acima e as forças com menos energia abaixo. Sabemos também que nós somos a fonte dessas energias e também aqueles que fazem todo esse sistema, essa engrenagem girar e funcionar. Em Shadowlands conhecemos o pós-vida. Para onde vamos depois da morte em Azeroth? Alguns pontos nos fizeram dizer, ué, esse é o pós-vida? Lady Vashj foi para Maldraxxus. Alexandros Morgraine, mesmo tendo servido à luz, também. Minha vida inteira foi dedicada a servir à luz. Isso não deveria garantir um lugar no bastião? E o que dizer de Garrosh, que depois de todas as atrocidades em vida, foi para Revendreth? E terminou dizendo... Mas não me arrependo de nenhuma escolha que tomei. Não me curvo a ninguém. Nem a você. Nem ao carcereiro. Nem ao covarde do Thrall. Pela Horda! Como então as Shadowlands são justas? Por eras e eras, nos disseram para nos purificarmos, para abrirmos mão de nossas lembranças, identidade e afetos. Tudo em nome do serviço. Mas a quem nós servimos? A uma juíza impotente, a uma lei opressora. Nós nos sacrificamos em vão. Você se recusa a enxergar a verdade. O caminho é falho. Nós servimos a uma mentira. Antes de chegar a esse ponto, vamos voltar no tempo. Muito, muito tempo atrás. Acreditamos que sim, os primeiros criaram tudo o que conhecemos. Como um de seus servos disse... O cosmos foi esculpido. No entanto, a ordenação do universo, não. Ou pelo menos, não a que conhecemos hoje. Basicamente, depois que os primeiros fizeram tudo, aparentemente se afastaram da criação, acredito que eu saiba o que aconteceu com eles, mas eu trago num vídeo futuro aqui no canal. Vamos focar nesse vídeo e nesse assunto para não acabarmos nos perdendo, certo? Continuando, depois de criado o universo e tudo que nele existe, os primeiros desapareceram. Algo não muito diferente do que aconteceu em Azeroth, afinal, os titãs deixaram não só suas construções, mas também criaturas, construtos, que depois de muito tempo e eventos se tornaram as raças que conhecemos hoje. No universo não foi diferente? Sim, os primeiros, as criaturas e as forças do cosmo lutaram pelo domínio,
pelo poder e, por que não dizer, pela sobrevivência. E é disso que Xelata fala aqui. Este conflito não passa de uma sombra de uma guerra anterior à ação dos titãs. Exércitos sem fim se enfrentaram em batalhas infinitas. Acredito que foi exatamente nesse tempo que as Shadowlands originais, digamos assim, foram invadidas pelas forças do Void, que, como vocês podem ver, fica exatamente abaixo, ou seja, saindo do Void, o primeiro reino que acessam é as Shadowlands. E as provas disso, Andrew? Cadê? Desde que pisamos aqui, ficou claro que esse lugar claramente foi palco de um conflito, de uma guerra colossal. Olha esse lugar, essas estruturas retorcidas e toda essa destruição. Agora já foi um dia, as verdadeiras Shadowlands. E o que vemos hoje é o resultado não somente do ataque pelas forças do Void, mas também por outras forças. Mas Andrew, se a Gorja é a verdadeira Shadowlands, e Bastion, Oribos, Ardenweald e os outros reinos são o quê? Vamos chegar lá. Voltando à história do universo. Com tudo criado e as forças em batalhas eternas, aconteceu algo. Nasceu em meio a tudo isso uma criatura que mudaria tudo, que revolucionaria não só o presente, mas especialmente o futuro. O nome dele? Amantu. Sim, o velho Amantu nasceu e, como Chronicles 1 diz, nasceu com o propósito de reunir almas mundo e formar o panteão titã da Ordem. E foi exatamente isso que ele fez. Pouco a pouco ele reuniu Khaz'goroth, Sargeras, Eonar, Norgannon e outros. À medida que ele encontrava mundos, ordenava esses mundos. Trazia almas mundo para servir a sua causa como titãs. Mundo após mundo e reino após reino, o universo foi organizado, reordenado pela ordem do panteão titã de Amantu. Com poder sobre o tempo, Amantu separou os reinos e as forças, acabando com um conflito eterno e instaurando a paz pela ordem. Só teve um detalhe. De todas as forças do universo, apenas uma não seria subjugada. Vocês conseguem imaginar qual foi ela? Qual resistiria ao poder do tempo de Amantu? Não é nada demais controlar a mente dos fracos, pois obedeço a poderes intocados pelo tempo, inalterados pelo destino. Nenhuma força neste mundo, nem além dele, é capaz de fazer com que nos curvemos. Se você disse o Void, você acertou. O Void é imune ao tempo. Mas então, Andrew, o que Amantu fez? A resposta é: isolou? Sim, Amantu isolou o universo e a criação. Com o que conhecemos hoje como espaço desprendido, Amantu jogou as forças do Void para fora. No que conhecemos hoje como o Void ou o vazio, lá eles poderiam fazer o que quisessem, mas jamais conseguiriam acessar o que passou a ser conhecido como existência ou realidade. A desordem, claro, foi jogada no Twitter Nether, onde criaturas malévolas seriam jogadas, evitando assim alimentar o Void com essas criaturas. E as almas mortais viajaram num eterno ciclo de vida e morte, alimentando cada reino e força sempre que passasse de um reino para o outro. Lembre-se que à medida que uma alma perde energia, ela cai para um plano inferior. De Azeroth, elas vão para Shadowlands, evitando assim que caiam no Void e alimentem os Senhores do Caos, como Dimensions, e seus exércitos. Assim, luz, ordem, vida e morte poderão coexistir sobre as ordens dos titãs, alimentados por este sistema de ciclos que jamais terminaria, ou pelo menos não deveria ser assim. Tá, Andrew, mas e as Shadowlands originais? O que aconteceu com elas?